Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia contigo sobre por que você deve aceitar o desconforto e deve fazer coisas difíceis se você deseja se tornar um corredor melhor. Se você deseja correr mais longe, se você deseja correr mais rápido, isso é essencial. Só que esse conceito de fazer coisas difíceis, de superar o desconforto ou de aceitar o desconforto, ele foi deturpado nos dias atuais. Porque o que a gente tem como fazer coisas difíceis ou superar o desconforto? É simplesmente você ir fazer um treino e exigir o máximo do seu corpo possível. Então é você fazer repetições até a falha na academia, você correr até não conseguir aguentar mais, você fazer séries intermináveis de treinos intervalados, onde você chega no final exausto. E aí você acha que é isso que vai estar construindo a sua resiliência, construindo a sua disposição para enfrentar o desconforto. Só que não é verdade. Porque, como esse vídeo todo ele é baseado neste livro aqui, Faça Coisas Difíceis, do Steve Magness, como ele fala nesse livro, quando o treinamento ele não é feito para te levar à exaustão, ele é feito para te levar para o sucesso. Só que quando você faz treinos repetidos, indo até o teu máximo, extraindo todas as reservas de energia do seu corpo, você não está treinando o seu corpo para o sucesso, você está treinando ele para o fracasso. Porque se todas as vezes você vai até o final e extrai tudo aquilo que é possível, você exige demais do seu corpo, esse é o padrão que ele vai tentar repetir das outras vezes. Então, você vai estar sempre treinando para fracassar, porque seu objetivo não é ter um melhor condicionamento. É simplesmente levar o seu corpo no limite. E a gente precisa levar o nosso corpo no limite em momentos essenciais, tá certo? Não é a todo momento, não é em todos os treinos, porque a fórmula do sucesso é você ter um estresse, que é o treino, você ter um descanso para que aí você alcance a performance. E muitas vezes a gente é levado a fazer essas coisas, né? Exigir demais do nosso corpo por uma motivação externa, seja por medo do nosso treinador, como uma forma de punição. Então, eu comi demais e por isso eu vou me matar na academia, entre aspas, obviamente, vou exigir demais do meu corpo, vou treinar até exaustão, quando na verdade isso são motivações externas. Você está fazendo isso por validação para as outras pessoas, ou você tem um amigo que aí você quer treinar mais que ele e aí você exige demais do seu corpo para demonstrar uma coisa para ele e não uma coisa para você. A sua motivação ela está sendo externa. Só que tem estudos que comprovam que uma motivação externa é 3 vezes mais fraca do que uma motivação interna. Então, o seu processo de melhoria na corrida precisa vir de você. Ela precisa da sua motivação, daquilo que você deseja melhorar. Se você tem o objetivo de melhorar na corrida, isso tem que partir de dentro de você. Você deve ter um treinador? Sim. Você pode ter um amigo que te acompanha nessa jornada? Sim. Só que eles não podem ser os responsáveis, os únicos responsáveis por cobrar resultado de você ou por você fazer as coisas por causa deles. Você precisa dessa motivação interna, você precisa buscar o seu objetivo, o porquê você está enfrentando aquele desconforto e fazendo essas coisas difíceis que, querendo ou não, o treino de corrida tem dias que ele é difícil, principalmente nos dias de qualidade. Então, é preciso dessa motivação interna para você conseguir superar isso. Antes de passar os 4 passos de como você vai construir essa resiliência, essa força interior para que você consiga se tornar um corredor melhor, eu preciso te dizer que fazer treinos extenuantes, fazer esses treinos extremamente cansativos, eles não fazem sentido do ponto de vista fisiológico. Porque pensa, o treinamento é como treinar o nosso sistema imunológico. Como é que a gente treina o nosso sistema imunológico? A gente oferece pequenas doses de desconforto e vamos preparando o nosso corpo a cada pequena dose para que ele consiga superar quando vier uma dose maior. Esse é por exemplo, é a questão da vacina. A gente toma uma vacina onde a gente coloca o vírus ali, ou enfim, e aí nosso corpo cria resistência para aquilo. Só que agora, quando tu coloca muito desse vírus, ou tu faz um treino muito extenuante de uma vez sem teu corpo estar preparado, você vai correr sérios riscos, porque você não fez a etapa. Lembra a frase, uma das frases mais famosas dentro da medicina é: a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, se você coloca uma dose muito alta de treino, ele vai se tornar um veneno. Para ele ser um remédio, essas doses precisam ser administradas da maneira certa. Então, não é você querer ir até a exaustão em todo o treino. É preciso respeitar
toda essa hierarquia. Então, o primeiro pilar para você se tornar um corredor melhor é você precisa se livrar de toda a farsa que você tem e encarar a sua realidade. Isso é algo muito difícil para os corredores, mas você precisa saber aquilo que você é ou não capaz de fazer. Se hoje, atualmente, você está correndo para pace 5, não adianta você querer achar que vai correr a pace 4 numa prova, sendo que seus treinos não estão para isso. Então você precisa aceitar daquilo que você é capaz. Você precisa se apropriar da sua realidade. E isso de nenhuma maneira é uma coisa ruim ou significa que você não pode almejar ter sonhos maiores. Só que no momento você precisa aceitar a sua condição atual. É algo que eu sempre repito aqui. Não adianta muitas vezes você estar querendo treinar para uma maratona, treinar para um 21 km se você não tem tempo para fazer os treinos de qualidade, não tem tempo para descansar e tem outras demandas na sua vida. Você vai estar gerando um estresse muito grande no seu corpo e aí você vai estar levando somente seu corpo à exaustão. Você não vai conseguir ter desempenho, não vai conseguir ter performance e aí quando chegar na prova você vai ter mais decepção porque não vai conseguir manter o ritmo planejado ou nos próprios treinos você já vai se cansando e isso vai virando uma bola de neve negativa. Então o primeiro passo é você aceitar a sua realidade e trabalhar para mudá-la. Então, de repente, se você não tem tempo para treinar todos os dias, você trabalha com os dias que você tem tempo, você trabalha, se não tem dinheiro para pagar uma academia, você faça treinos de fortalecimento em casa, no parque, nas praças. Se você não consegue encaixar 4 treinos na semana, no mínimo, para correr uma maratona, não corra maratona agora. Descanse e aí comece a treinar para maratona quando você conseguir encaixar pelo menos esses 4 dias na semana. Então, coloque, aceite daquilo que você é capaz, faça um exame da sua realidade que isso vai te ajudar. O segundo ponto é que a confiança, ela é silenciosa, enquanto que a insegurança, ela é barulhenta. Percebam, aquelas pessoas que vivem falando que são muito confiantes, que vão fazer grandes tempos, normalmente essas pessoas estão tentando encobrir uma falta de confiança interna. Então elas precisam extravasar aquilo, precisam falar em voz alta que ela consegue fazer muitas coisas, que ela precisa fazer muitas coisas, como uma maneira de tentar sinalizar para o seu cérebro que ela é capaz de fazer aquilo. Então você precisa trabalhar para desenvolver a sua confiança, que ela é silenciosa. E essa confiança, ela vem da evidência. Se você tem evidências daquilo, você se torna confiante. E essas evidências são feitas através do treino. Então não adianta você estar treinando, às vezes, meia boca, tá treinando para um 21 quilômetros, e aí você fica falando para todo mundo, não, vou correr um 21 quilômetros, só que teus treinos estão saindo ruins, você não está conseguindo encaixar treino, não tá tão legal, e aí o que acontece? Não, vou correr 21 quilômetros abaixo de 2 horas, só que teus treinos estão bem distantes desses 21 quilômetros abaixo de 2 horas, só que você fica falando, só que se você não tiver essas evidências da realidade, que é aquilo que é o ponto anterior, que é aceitar aquilo que você é capaz, você não vai conseguir ter essa confiança para conseguir correr bem. Então, o foco é você trabalhar nos seus treinos para desenvolver esta confiança interna, que aí sim o teu resultado vai ser muito melhor. E aí, o último ponto é saiba quando você pode parar e sair fora. Esse é um outro ponto que você precisa encarar a realidade. Se tu se inscreveu numa meia maratona, o que acontece se você precisar desistir do quilômetro 18? Essa é uma pergunta interessante. Ou se você se inscreveu na maratona, o que acontece se você precisar parar no quilômetro 32? Você pararia? Você não pararia? Você se sentiria extremamente mal? Você sentiria que está devendo algo para alguém? Então, para você criar força interna, você precisa criar espaço também para aceitar desistir se for necessário. Não é você chegar numa prova e reduzir. É, digamos assim, você está machucado, aconteceu alguma coisa com você no quilômetro 18. Se você precisar parar e desistir da prova, vai estar tudo bem? Essa é uma pergunta que já vi treinadores profissionais fazerem para os seus atletas e é algo que muitos atletas a gente vê eles parando, desistindo no meio das provas. Por quê? Porque esta confiança, para você criar força, você precisa ser capaz de desistir das coisas também. Porque somente se você for capaz de desistir de algo, você pode enfrentar aquilo e superar o obstáculo. Porque senão você cria um ambiente de pressão muito grande se você, por exemplo, acontece alguma coisa e na sua cabeça é impossível você desistir, é impossível você parar. Você vai mesmo que você estiver com a perna quebrada. O que acontece? Você vai estar criando
um ambiente na sua cabeça de muita pressão e você não é o David Goggins, tá certo? Eu sei que tem muito do pensamento atual é baseado no pensamento dele, só que para nós indivíduos normais e mesmo para atletas de elite, porque o David Goggins ele é uma pessoa, ele é um corredor, ele é ótimo motivador, só que a força dele ela não é de performance, é de resistir. Então é realmente resistir ao desconforto. Mas se você está buscando performance na corrida, melhores resultados, você precisa resistir também ao desconforto, mas você precisa superar esse desconforto. Você precisa chegar nas condições necessárias para fazer uma boa prova. E para isso você também precisa saber quando parar e quando continuar. Então, essa pergunta eu quero que você se faça e essa resposta é só você que pode dar. A gente está falando ainda do primeiro pilar de como você vai construir mais força. Então, essas 3 perguntas. Aceite daquilo que você é capaz. A verdadeira confiança ela é silenciosa, é baseada nas suas evidências do treinamento. E o terceiro ponto é saiba quando parar e quando desistir de algo. E aí, eu quero que você se faça essa pergunta. O que aconteceria se eu precisasse parar no quilômetro 18 da minha meia maratona? Agora a gente vai para o nosso segundo pilar para construir mais força, que é ouvir o nosso corpo. E a gente não ouve o nosso corpo. A gente quer forçar o nosso corpo independente das condições. E aí, a gente tem que entender que as nossas emoções, elas são uma mensagem. Elas não ditam aquilo que a gente vai fazer. O que é isso? O que quer dizer? A gente tem a capacidade de interocepção, é uma capacidade que precisa ser extremamente desenvolvida em nós corredores, que é basicamente a capacidade que a gente tem de ler os nossos sinais internos, de saber como a gente está se sentindo. E não é saber como está se sentindo, de vir aquele primeiro cansaço, meu Deus, estou cansado, preciso parar. E o que acontece muito com o corredor iniciante. Eu já treinei centenas de pessoas e o que acontece muito? A pessoa, já corri do lado de muitas pessoas, ajudando, auxiliando, chega a pessoa e fala, não consigo correr mais que 6 minutos. Ou, independente, não consigo correr mais que 1 quilômetro. Nunca corri mais que 1 quilômetro na vida. Eu vou lá, ela chega para treinar comigo, eu faço o primeiro teste com ela. Inclusive, se você deseja, aqui eu estou falando no caso de uma pessoa presencial, mas eu também treino pessoas online por todo o Brasil e por todo o mundo. Se você deseja ser treinado por mim, ter o meu acompanhamento, onde eu, pessoalmente, vou estar planejando os seus treinos e vou estar também dando feedback sobre eles, a gente vai sempre conversando e vamos construir uma corrida mais eficiente, com mais performance para você, independente da distância que você deseja correr, 5, 10, 21, 42, é só tu clicar no primeiro link da descrição, onde tu vai ver um vídeo meu, onde é que eu vou estar te explicando como é que funciona, e aí tu pode se tornar pró e vir treinar comigo, ter o meu acompanhamento pessoal. Então, primeiro link da descrição, caso você deseja ter o meu acompanhamento pessoal na corrida. Mas o que quer dizer? Essa pessoa, então, ela corria seus 6 minutos, seu primeiro quilômetro, e ela chegava o primeiro sinal de cansaço que chegava para o corpo dela, ou seja, tô cansado, preciso parar, e a pessoa parava. Ou é aquela pessoa, que talvez seja o seu caso, ou outras pessoas que vocês já veem, que ao menor sinal de desconforto ela, não consigo mais correr, preciso caminhar. Talvez se você já corra há muito tempo, você não lembre disso, mas se você está iniciando, eu tenho quase certeza que você já aconteceu isso com você, que é, naquele início, tu sentiu um leve desconforto e aí tu já caminha, e aí tu caminha 30 segundos, e aí depois tu volta a correr. Eu vou te dizer, se você faz isso, caminhar esses 30 segundos não melhorou, você não recuperou da sua corrida. Você não recuperou aquele cansaço. Foi só uma questão mental, onde você não sabe ler aquilo que seu corpo está te passando. Por quê? Você teve uma mensagem e essa mensagem do corpo foi que estava cansado. E aí tu parou nessa primeira mensagem. Por quê? Tu seguiu aquilo que teu corpo está falando. Mas agora, se tu fizesse uma leitura mais aprofundada, ou se tu entendesse melhor como é que funciona o teu corpo, tu ia perceber que aquilo ali é só um primeiro sinal de fadiga, mas 30 segundos não demora para recuperar. Às vezes a pessoa dá 2, 3 passos e aí já não consegue mais. Mas aí se tu continuar, tu vai ver que era só uma mensagem. Ela não ditava aquilo que tu conseguiu não fazer. E aí tu pode ver que tu consegue correr mais e mais quilômetros. Acontece muito também quando as pernas estão pesadas, por exemplo, durante um treino. Tá certo? As pernas estão pesadas. Por exemplo, você está fazendo um treino intervalado, está correndo uma prova de 5K, aquela prova pegada ali no quilômetro 3, quilômetro 4. O que acontece? A perna vai pesar por conta do ácido lático, por conta de todo o esforço que tu está colocando. Você tem duas reações. A mensagem que vem é: minhas pernas estão pesadas, e aí isso vai para o cérebro. Se você aceitar esta mensagem, você vai diminuir o ritmo. Não consigo mais, minha perna está doendo.
Só que você pode interpretar isso de uma outra forma, que é, opa, minha perna tá pesada, mas se eu tô correndo forte, era pra ela, ó, inclusive o negócio pediu pra deixar o like aqui, então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Só que se tu entender que a perna tá pesada, porque eu tô correndo forte, então é natural que eu precisasse estar com a perna pesada, senão não estaria dando o meu máximo. Então, a mesma mensagem que chegou no seu cérebro, que é as pernas estão pesadas, você pode interpretar como preciso parar porque eu estou cansado, ou era pra estar assim mesmo, já que eu estou correndo forte. Então, você precisa ser capaz de ter esta leitura de como são os seus sentimentos. Se é ansiedade ou se é entusiasmo antes de uma prova. Que o coração tá palpitando mais forte, e aí tu fica ali, borboletas no estômago, tá suando um pouquinho de frio, e aí isso é ansiedade ou você só está entusiasmado com a prova? Dependendo como você interpretar esta mensagem, você vai ter uma reação hormonal diferente. Isso é muito legal. Mesma coisa quando você entra em uma prova, tá certo? Você entra em uma prova. Esta prova que você vai fazer, ela é um desafio para você ou é uma ameaça? Você sente, meu Deus, essa prova de 10 quilômetros vai doer demais, ela é muito difícil, a partir do quilômetro 6 vai ficar complicado. Ou seja, você está colocando uma série de coisas antes de fazer a prova de corrida e isso já vai tendo uma reação hormonal diferente no seu corpo. Porque você vai começar a eliminar mais cortisol, o seu corpo vai entender que aquilo é uma ameaça, seu estresse começa a ficar mais alto e o seu desempenho vai ser pior, porque antes da prova você já começou a passar uma mensagem negativa para si mesmo. Enquanto que se você encara a prova como um desafio, beleza, esse 10 km ele vai ser difícil, mas é para isso mesmo, eu estou treinando para isso e vou lá e vou fazer a minha melhor prova. Você tem uma reação hormonal diferente, você começa a secretar mais testosterona, mais adrenalina e o seu corpo entende aquilo como um desafio. Então a sua performance é melhor. Então você precisa aprender a capacidade de interocepção e de ouvir o seu corpo para ter mais resultado na corrida. Beleza? Aí a gente entra no nosso terceiro pilar, que é um pilar também complementar, eles vão todos se complementando, mas é que você precisa aprender a responder e não reagir. O que é isso? Responder é, você chega essa mensagem para você aceita esta mensagem e aí você não reage imediatamente. Você aprende a comandar aquilo que você quer fazer. Porque o que acontece? Os melhores corredores do mundo, eles têm uma capacidade maior de lidar com o desconforto. Mas eles têm essa capacidade maior de lidar com o desconforto porque eles só lidam com o desconforto no momento que eles precisam lidar. Tá confuso? Calma. Você entra nessa prova. Essa é a mesma prova de 21 km. 10 km. 21, vamos trabalhar com a meia maratona. O que acontece com a maioria das pessoas? Você começa a sofrer antes da prova, porque se você já começa a pensar aqui, meu Deus, não sei se eu vou conseguir, essa prova é muito difícil, essa prova é muito complicada, não me preparei direito, eu falei para as pessoas que eu ia fazer 21 km e agora não sei se eu vou conseguir fazer. Ou seja, antes da prova você já está numa situação onde você está enfrentando desconforto, você já está sofrendo, já está complicando a sua vida. Aí durante a prova, você já começa a prova, no primeiro quilômetro tu já começa. Será que eu vou conseguir manter o ritmo? Meu Deus, não sei se eu vou conseguir manter o ritmo, eu acho que eu não consigo completar. Meu treinador falou que eu corro a tanto, será que eu consigo manter? E aí tu vai nesse ciclo emocional, nessa dificuldade desde o primeiro quilômetro e tu corre 21 quilômetros com o desconforto. Só que você já veio desgastando a sua mente antes, semanas antes da prova dos 21 quilômetros, porque isso está te deixando mais ansioso, você está mais nervoso, seu nível de estresse está mais alto, seu nível de cortisol está mais alto. Antes da prova você sofreu, durante a prova você já começa sofrendo também, porque desde o primeiro quilômetro você vai tendo essas questões negativas na sua cabeça e tu sofre depois da corrida também. Porque aí termina a corrida e tu fica pensando, mas se eu tivesse acelerado no quilômetro 4, se eu tivesse acelerado no quilômetro 10, e aí tu fica remoendo isso às vezes por semanas depois da prova. Ou seja, um evento que era para ser um 21 quilômetros, que era para durar entre 1 hora e 2 horas e meia, a maioria das pessoas vai fazer nisso, você sofreu semanas antes, sei lá, centenas de horas antes, durante e depois do evento. Enquanto que um atleta profissional, ele aprende a responder somente naquele momento. Então, ele faz a preparação dele antes da prova, ele tem a evidência, ele constrói confiança através dos seus treinos e ele faz o planejamento dele de prova, chega na hora da prova, só avalia como é que está o clima, como é que é o percurso da prova e ele vai e faz a prova.
E aí, ele, naquele momento da prova, sim, ele vai ter que tomar diversas decisões, vai ter que lidar com o desconforto de ter que acelerar, de ter que diminuir, de ter que a perna começar a ficar pesada, ele precisa mandar o sinal pro cérebro dele, não, mas era pra estar assim mesmo. Terminou a prova, ele só faz uma rápida recapitulação de que o que deu certo, o que deu errado, o que dá pra melhorar. E aí, esquece essa prova, ela já ficou no passado. Se você já fez essa autoanálise em relação à prova, você já pode começar a planejar o seu próximo ciclo. Entender que aquela prova ali foi uma experiência, você tirou aprendizados bons, aprendizados ruins e coisas que você pode melhorar para a próxima. E aí esquece. Ou seja, eles não ficam com toda a carga mental em relação a um evento único. Porque o que acontece é que a gente acaba canalizando todas as emoções que a gente teve anterior para aquela prova. Então, se você está acostumado sempre a terminar os treinos até exaustão, terminar sempre cansado, lembra que eu falei lá no início? Quando você termina sempre os treinos cansados, o que acontece? Você internaliza que toda prova vai ser difícil, toda prova eu vou terminar cansado, toda prova vai ser um sofrimento, porque você sempre exige o máximo do seu corpo. E é isso que você tem essa experiência prévia. E aí, quando chegar no momento da prova, é essa mesma experiência que você vai ter, que vai ser sofrido, que vai ser complicado, que você vai estar lutando contra o cansaço o tempo todo, quando na verdade os seus treinos podem estar sendo muito exaustivos e você não consegue ter a capacidade de colocar as coisas positivas para dentro. Então, tem treinos que você precisa terminar sentindo que poderia ter mais 2, 3 repetições na reserva. Não é todo treino que você tem que terminar mal, terminar extremamente cansado. Tem treinos que serão assim, mas a maioria dos treinos você vai terminar bem, sentindo que dá para fazer mais 1, 2 repetições, sentindo que dá para acelerar um pouco mais, terminando um pouquinho mais forte. Isso vai criando a confiança para que você consiga chegar e executar na hora da prova. Aí sim, se precisar ir até o exaustão, você consegue, mas é no momento da prova. Se você já vier com todos esses treinos cansados anteriormente, você não vai conseguir fazer isso. E aí, para a última parte, nós precisamos, que é o quarto pilar para você ter mais força, aí sim é o pilar de superar o desconforto, beleza? Esse é o pilar. Agora você vai ter que fazer coisas difíceis. Só que como você faz isso? Primeiro, você tem que construir essa base para poder fazer coisas difíceis. Então, existe um princípio dentro do treinamento que é do simples para o complexo. Só que muitas vezes as pessoas querem começar no complexo já. Só que se você começar no complexo, você não tem nem a base física, né? Digamos, a pessoa quer começar já fazendo um longão de 1h30, quando ela não consegue nem correr 45 minutos direito, quando não consegue correr 50, às vezes ela não consegue correr nem 6 km, ela quer fazer 10 já. Ela não consegue nem correr 10 e quer fazer 21. Ou seja, você está partindo para o complexo e aí você não tem essa base para conseguir sustentar. Tanto a base que eu falei, a base física, né, do seu corpo, dos seus tendões, das articulações, seus músculos, como também da parte mental. Porque eu já treino corrida há bastante tempo. A primeira vez que eu corri foi em 2013, mas já treino corrida de forma regular mesmo, 2019. Beleza? Então, o que acontece? Antes, para mim, 10 km era um longão, meu Deus, era... Caraca, 10 km fazer. Era um negócio muito distante da minha realidade. Hoje em dia, é ruim falar isso, mas nossa, hoje é só 10 km, tem que rodar só 10 km. Então se torna muito mais fácil. Por quê? Porque eu fui do simples e fui galgando até o complexo. Ou seja, eu fui capacitando tanto o meu corpo quanto a minha mente a lidar com essas coisas difíceis. E é isso que você precisa fazer. Se você começar das coisas mais difíceis, treinos até a exaustão, você vai criar um ambiente negativo onde você não vai querer mais treinar. E muitas vezes as pessoas odeiam correr porque elas sempre foram apresentadas à corrida como uma forma de punição, tanto na escola quanto para emagrecer. Esses são os dois principais pontos, né? Então, a pessoa, não, tem que fazer 15 minutos de cardio depois que termina o treino de musculação. Nossa, mas eu odeio, preciso fazer cardio, eu não gosto disso. Aí ela, na escola, chegava atrasada, tem que dar 2 voltas na quadra. Então, sempre se todas as tuas experiências são negativas com algo, você não tem como querer fazer esta coisa de novo. Por isso, começando do simples, você consegue criar um ambiente de confiança, porque primeiro que você consegue executar os treinos. Toda vez que você executa os treinos, você se sente melhor. Segundo, que você vai construindo esta confiança para fazer o próximo treino, que vai ser um pouco mais difícil. E isso aos poucos vai te deixando melhor e você vai criando um significado para este desconforto. Porque muitas vezes é isso que também as pessoas falham, que elas querem correr por outras pessoas, por conta de outras pessoas, quando na verdade você precisa ter um significado do porquê você está fazendo aquilo. Quando você arranja um significado
do porquê você corre ou porquê você está treinando, fica muito mais fácil de superar qualquer desconforto. E esse significado, ele é tanto pessoal, seu, então, por que você corre? Qual é o seu objetivo na corrida? De repente você corre por causa dos seus filhos, para mostrar para eles um estilo de vida mais saudável. Você corre porque você quer superar seus próprios limites, correr mais rápido. Se você tem um significado do porquê você faz aquilo, fica muito mais fácil. E se você tiver um significado do porquê está fazendo aquele treino, isso também vai te ajudar. Então, por que eu tenho que fazer um longão de 20 km para maratona? Ou por que eu tenho que rodar leve? Ou por que eu estou fazendo este treino intervalado? O que ele vai melhorar no meu corpo? Isso você pode tirar dúvidas com seu treinador, se você tiver. Se você não tiver um, também pode me contratar que eu te explico isso. Mas quando você entende o significado, tá, beleza, eu estou fazendo esses 10 de 400 porque eles vão estar melhorando a minha velocidade, a minha economia de energia, e quando eu for correr aquela minha prova de 5 km, eu vou estar mais rápido e vou ter entendido como é a distribuição do esforço ao longo dela. Perfeito, consigo fazer o desconforto. Então é isso que a gente precisa entender, porque é fácil a gente ter medo de fazer as coisas, né? Eu tenho um treino, 10 de 400, meu Deus, é muito difícil esse treino, não sei se vou conseguir fazer. 20 km de longão, 10 km ritmado, enfim, é muito fácil a gente criar medo de fazer os treinos, que é a nossa reação natural, quando a gente não conhece, quando a gente não tem confiança. E ter confiança para fazer um treino é muito mais difícil, porque esse é um processo mais demorado. Só que a partir do momento que você aceita que tem que colocar alguns desconfortos na sua vida, seja esse desconforto fazer treino em subidas, fazer o treino num horário diferente, você vai criando esta confiança de que você consegue fazer coisas difíceis, e aí você vai conseguindo escalar isso cada vez mais, e aí sim você pode fazer as suas provas, seus 21 quilômetros, fazer tudo aquilo que você deseja evoluir na corrida. Então, esses foram os 4 pilares que você precisa ter se você quiser se tornar um corredor melhor. O primeiro é você precisa encarar a realidade, então tomar conhecimento daquilo que você pode ou não fazer naquele momento. Depois você precisa aprender a ouvir o seu corpo, desenvolver a sua capacidade de interocepção. Depois você precisa aprender a responder a um estímulo e não a reagir. Reação é imediata, a resposta você tem aquele estímulo externo, você observa ele, então, se minha perna está pesada, o que eu faço? Se eu reagir, a tendência é parar, mas eu vou responder a isso. Minha perna está pesada, beleza, está pesada porque eu estou numa subida. E é normal que minha perna esteja mais pesada numa subida. Está mais pesada porque eu estou no trecho final da prova. É normal, quando vai chegando mais pro final, a gente vai cansando mais. Tô com a perna pesada porque eu fiz musculação ontem e aí o treino de hoje está com a perna um pouquinho mais pesada. Ou seja, eu estou respondendo às situações e não reagindo, que é aquele primeiro impulso. E por último, você precisa superar o desconforto se deseja construir uma confiança para que você chegue nas provas e corra mais rápido. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!